Olá concurseiro, aqui quem vos fala é o professor Alex. Hoje a gente vai dar continuidade à Lei Complementar 129 de 2013 e a gente parou no artigo 49, viu? Que é sobre as indenizações e gratificações, ok? Vamos lá então, sem enrolação. Aos integrantes das carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais serão atribuídas, veja, verbas indenizatórias e gratificação, observados os respectivos critérios e requisitos em especial. Então, pessoal, em relação às gratificações e essas indenizações, é a respeito sobre acidente em trabalho, a respeito sobre diária, concessão de ajuda de custo para remoção, enfim, porque você, como servidor do Estado, você está à disposição do Estado. Então, nessas condições, o que o Estado te propor, você vai obedecer. Porém, ele vai te gratificar de alguma forma para você executar aquele serviço da melhor maneira possível, né? E com certeza não arcar com os custos pessoais para eventuais problemas, né? Nesse caso, quem vai arcar é o Estado. Por exemplo, eu deixei alguns exemplos aqui para vocês. Vou trazer uma tabela aqui nessa aula mesmo sobre quais são essas ajudas de custo, essas gratificações. E vamos lá, só para a gente salientar aqui, remoção, no inciso 1 aí. A gente vai até falar de remoção mais para frente também, viu? Remoção em quais casos? Ex officio ou designação para serviço ou estudo que importe em alteração do domicílio. Então, necessariamente, talvez você não está indo de uma cidade para outra, né? Mas que necessariamente você teve que alterar ali a sua rotina, teve que ir para outro departamento, enfim. Você necessitou de uma ajuda de custo, aliás, você necessitou se mudar, né? Aqui eu deixei um bizu para vocês, de um município para o outro, para vocês lembrarem o que é remoção. E o importante é o valor de um vencimento do servidor. Então, professor, como que funciona essa situação? Por exemplo, você está saindo da grande BH e está indo para Contagem. Nessas condições, o Estado vai te pagar um vencimento ali referente ao seu salário para você fazer essa movimentação, critério de mudança, né? Aluguel em outro local, enfim, toda essa questão aí, escola das crianças, toda essa situação encaixa aqui nessa questão de remoção, ok? Gratificação por encargo de curso ou concurso, por hora-aula proferida em cursos, inclusive para atuação em bancas examinadoras, em processo de habilitação, controle e reabilitação de condutor de veículo automotor, de competência da Academia de Polícia Civil ou do DETRAN, nos termos de decreto. Pessoal, trouxe para vocês aqui o bizu que o artigo 36, parágrafo 2º, lá fala do que? Magistério policial, viu, gente? Então, se você, na condição de policial civil, você quer participar da formação dos novos recrutas, né, dos novos alunos que venham a fazer parte da Polícia Civil, você pode fazer ali um curso, né, uma preparação para ministrar aulas, né? Nesse sentido, nesse contexto, você vai receber uma gratificação pelo Estado também, ok? Prêmio de produtividade, nos termos da legislação específica, revogado pela Lei Estadual 22.257 de 2016, viu, pessoal? Isso aqui não está marcando no material, porque a lei é de 2013, viu? Mas, porém, nesse contexto aqui, a Lei Estadual 22.257, ela aboliu o prêmio de produtividade, viu? Ela foi abolida, então, nesse caso, geralmente, esse prêmio de produtividade era equivalente a um vencimento também, e esse vencimento era pago no final do ano, junto com o 13º. Porém, nesse caso aqui, ela foi extinta em 2016, e como a legislação, essa lei complementar é de 2013, nesse contexto não foi introduzida essa revogação. Mas que eu quero que vocês saibam que está revogado sim, ok? Mas se vier em sua prova, pode vir também lá como o inciso 8º do artigo 49, ok? Trouxe para vocês também a gratificação por risco de contágio. Pessoal, muito importante nessa questão do contágio aqui, porque a gente passou por uma pandemia, né? Então a banca vai querer fazer o quê? Vai querer confundir vocês
falando que a Covid-19, que os policiais civis receberam uma gratificação em relação a trabalhar no período da Covid. Isso é falso, isso está errado. Como que funciona essa questão da gratificação por contágio, né? Essa gratificação por contágio, ela veio pelo decreto 19.287 de 78, né? Para o cargo de médico legista e perito criminal. Então, nesses casos aqui, quem vai receber esse risco de contágio, essa gratificação por risco de contágio, é os médicos legistas e os peritos criminais, porque eles ali atuam diretamente com o cadáver. Esse cadáver ele pode ter alguma contaminação em relação a alguma bactéria, algum vírus, enfim, qualquer tipo de exposição que o médico legista e o perito criminal possa estar exposto. Nesse contexto, eles vão receber sim essa gratificação por risco de contágio. Combinado? Percepção do valor referente à diferença do vencimento entre o seu cargo e aquele para o cargo que vier a ser designado, para fins de substituição dos termos de decreto. Então, nesse caso aqui, se você está ali, por exemplo, saindo de um cargo de investigador, e está indo ali para um cargo de delegado, você vai receber a diferença de proventos, viu? Você vai receber a diferença. No caso aqui, o salário de delegado é maior, viu? No caso aqui, o salário de delegado é maior. Então, se você está ali, por exemplo, como um delegado em substituição, né, você fez o concurso, passou para delegado substituto, por exemplo. Então, nesse caso aqui, você vai receber essa diferença de provento, sim, ok? Ao policial civil da ativa será assegurado pelo Estado, a título de indenização, para aquisição de vestimenta, né? No caso aqui, também conhecido, vou até puxar uma seta aqui para vocês, viu, gente? Também conhecido como auxílio fardamento. Que inclusive foi reajustado agora esse valor no governo, agora nesse atual governo, foram pauta também das manifestações que houveram no mês de abril. Então, essa condição aí do auxílio fardamento, né, teve sim uma alteração. Posteriormente, com certeza vai ser acrescentado na lei. Mas até então, essa indenização para aquisição de investimento é necessária ao desempenho de suas funções e corresponde o quê? A 40% do vencimento básico nível 1 do cargo de investigador de polícia, a ser pago anualmente no mês de abril. Então, pessoal, todo mês de abril, não necessariamente no mês de abril que vai ser pago, é referente ao mês de abril, então sempre vai cair em maio, né? Mas isso aqui não é um detalhe que não é importante para vocês. Enfim, o que eu quero que vocês saibam é o seguinte: nesse caso aqui, auxílio fardamento, é o valor de 40% do nível base, viu, pessoal? Do investimento básico do agente de investigador de polícia, nível 1, ok? Artigo 51. Salvo por imposição legal, ordem judicial ou autorização do servidor, nenhum desconto, viu, gente? Nenhum desconto incidirá sobre os vencimentos, proventos ou pensão. Então, pessoal, aquele desconto que você autoriza é diferente. Por exemplo, muita gente que é servidor, né, inclusive eu, pegou o quê? O empréstimo consignado. Se você já ouviu falar, você sabe do que eu estou falando. Esse empréstimo consignado, ele é descontado direto em folha, né? Na folha de pagamento. Mas nesse caso, você autorizou, ou a autorização. Então, nesse caso, você autorizou fazer aquele desconto, né? Fora isso, fora essa questão, é interessante que você guarde que nenhuma situação legal, salvo por imposição legal, importante salientar também, será descontado dos seus vencimentos, ok? Aí fiz uma tabela para vocês, no caso, no artigo anterior, no artigo 49, estão todos descritos lá. Eu não descrevi um por um, porque eu acho desnecessário a gente ficar lendo, somente lendo aqui na nossa aula, mas eu trouxe para vocês aqui
uma tabela interessante para vocês ficarem de olho, porque pode cair isso em prova sim, viu? Por exemplo, a remoção, a diária. O que é a diária? A diária, por exemplo, se você está em missão, saiu em missão a dever do Estado, né? A cumprir uma missão pelo Estado. Então você está em outra cidade, bem distante, você vai precisar de uma pousada para ficar, vai precisar de um hotel para dormir, você vai precisar se alimentar, e esses gastos não vai sair do seu bolso, porque você está ali pelo Estado, não é porque você quer estar ali. Então, nesse caso, você vai receber uma diária. É um valor pequeno ali, mas ele cobre os seus gastos que você tem durante essa viagem, ok? Isso que é a diária. Adicional de desempenho. Mais para frente a gente vai falar desse adicional de desempenho, viu, gente? Mais para frente, ok? Adicional de férias. Esse adicional de férias é equivalente a 1/3 do vencimento. 13º salário. Gratificação por risco de contágio, que foi aquele que eu falei para vocês, que é o do cargo de médico legista e perito criminal. O magistério policial, né, na função de encargo de concurso ou curso. E ainda trouxe outros, né, que estão previstos lá no artigo 49. Por exemplo, o auxílio funeral, o auxílio natalidade, a indenização securitária. Então, pessoal, vocês vão encontrar lá detalhadamente tudo que significa essas gratificações aqui, mas é importante salientar, né, que essas gratificações são pagas em conta, né, na conta do servidor, ok? Trouxe uma questão para vocês da Polícia Civil de 2021 também. Acontece que, por esse ser uma lei complementar recente, né, de 2013, não houvemos muitos concursos posteriores a respeito dessa disciplina, né, a respeito dessa lei. Então, estou trazendo as questões do concurso anterior, mas pode ser que isso se repita no concurso mais para frente também. Pode ser que se repita essas questões, como acontece muito em concursos públicos, viu? Uma questão de concurso anterior, ela ser reaproveitada no concurso seguinte, ok? Nos termos do artigo 49 da Lei Complementar número 129 de 2013, os integrantes das carreiras da PCMG têm direito à percepção das seguintes verbas indenizatórias e gratificação, exceto. Então, pessoal, ele está querendo o quê? Dentro do contexto, as que estão no contexto, né, do artigo 49, que não está previsto no artigo 49. Olha só, auxílio saúde, mediante comprovação da contratação particular de plano ou seguro de assistência à saúde. Já achamos a nossa questão aqui, né? Já achamos a nossa questão aqui. Essa auxílio saúde não tem previsão nenhuma a respeito disso lá no artigo 49. Então vamos continuar lendo aqui a respeito das outras indenizações. Indenização securitária para policial civil que for vítima de acidente em serviço. Lembra que eu falei para vocês no início da aula? Essas indenizações e gratificações são quando o policial civil está prestando serviços ao Estado. No caso que ocasione aposentadoria por invalidez ou morte, no valor de 20 vezes o valor da remuneração mensal percebida na data do acidente, até o limite de R$ 9.993,6.040 a uma unidade fiscal do Estado de Minas Gerais. Então, esse é o valor aqui que está previsto na Lei Complementar de 2013. O translado ou remoção quando ferido, acidentado ou falecido em serviço. Então, se você se feriu longe da sua cidade, você vai ser transferido para a sua cidade, você não vai arcar com nenhum custo a respeito desse translado, viu, gente? E no caso do transporte pessoal de dependentes, em caso de remoção ex ofício, compreendidos o cônjuge, o companheiro, os filhos e os enteados, viu? Então, nesse caso aqui, gente, remoção ex ofício, viu? Guarde essa informação aqui, porque vai ser pauta na nossa próxima aula. E essa remoção ex ofício, ela é a caráter do Estado, né? O Estado ali em seu ofício, em ato administrativo, ela transferiu esse servidor para outro local.
Não, no caso do, por exemplo, do servidor que pediu para ser removido, né, para outra cidade, outro município, aí não se encaixa a verba indenizatória, não. Aí, no caso, a gratificação não será recebida, viu? Vou até anotar aqui, gratificação somente a ex officio. Se você pediu para ir para aquela cidade, hoje o Estado já não tem mais essa responsabilidade, né, de arcar com os seus custos, ok? Gente, a gente vai encerrar essa aula por aqui, é só o tópico mesmo a respeito das gratificações e indenizações, e na próxima aula a gente continua falando de remoção, ok? Muito obrigado e bons estudos e até a próxima.